8h12 em Campos, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, o programa Folha no Ar está de volta com o tabelião Robson Maciel Júnior. E ele comenta sobre vários assuntos aqui no programa, tendo esclarecer aí pra gente, dentro da área jurídica, o que pode acontecer com vários assuntos, como inclusive nessa questão da partilha dos royalties, que está pautado para o bloco agora, e algumas outras questões também, naturalmente, que você, né, que está nos acompanhando aí pelo Face, pode opinar e mandar a sua pergunta. O Arnaldo Neto é o jornalista que está conosco hoje, e o Marcos Soares, né, colocou lá no Face de que teria tido a informação de que o hospital de campanha de Campos foi transferido do dia 23 para as últimas transferências, né, de inauguração, para dia 25, de 25 agora para 12 de junho. E, né, Arnaldo já acionou a equipe aí também da Folha da Manhã para apurar, né, detalhes desta informação. E voltamos, Arnaldo. Neste bloco, a partilha dos royalties, eu falava aqui do farelo do pão, né? Pois é, mas antes da gente entrar na partilha de royalties, tem alguns comentários aqui do Paulo Diniz, falando que não foi pago um valor muito alto para a construção, com o número de casas aumentando, não poderia abrir com os equipamentos que tem. O problema é esse, quais são os equipamentos que tem, né? A gente não tem nem informação quanto a isso, Paulo. Até acho que sim, se tivesse, né, abriria pelo menos para leitos clínicos e até chegar ao equipamento de UTI, mas a gente não sabe nem o que tem. E se tem, na verdade, né? É uma coisa que a gente não tem informação ainda. Muita gente mandando mensagem, mandando um abraço para o Dr. Robson, o Hans Mullart, o José Vitor Silva lá de Buçaí, o pessoal falando que é sempre um prazer ouvir o Dr. Robson e parabenizando a Folha pelo convite. Bora, tenhamos que falar aqui que convite não falta, né, Dr. Robson? Foram várias tentativas para a gente voltar aqui, mas é questão de agenda, a gente compreende sempre. Doutor, vamos começar então com um assunto que é o da pauta e depois tem outros assuntos que a gente precisa entrar. Questão da partilha dos royalties. É sempre importante falar com você sobre isso, porque você atuou enquanto procurador da Câmara de Campos, né, no primeiro biênio dessa legislatura. Você atuou ali naquele processo contra a Caixa, que a Caixa queria aumentar a fatura, né, porque todo mundo imaginava que seria 10% continuamente, mas o processo previa de outra forma, né? Como que foi a atuação nesse processo, para quem não conhece o assunto? Esse foi um processo muito desafiador que a gente atuou em Campos. Eu era, na ocasião, procurador-geral da Câmara e na troca da administração anterior para a atual, a Caixa Econômica apresentou as cobranças referentes ao contrato de antecipação de receita de royalties, solicitando e, na verdade, cobrando, retendo um pagamento superior aos 10%, que tanto se discutiu na ocasião das votações da Câmara Municipal de Campos. Inclusive, o deputado Gil Viana, que veio a falecer, na época era o vereador, se posicionou muito em relação a isso, e vários outros vereadores da cidade. Então, o município de Campos judicializou a questão, né, a discussão sobre o contrato, e o Tribunal Regional Federal e o STJ determinaram que o município pagasse à Caixa o valor superior aos 10%. E isso, naquele momento, traria uma dificuldade terrível para os cofres públicos, inclusive refletindo na própria remuneração de servidores públicos, de estruturas de educação e saúde, porque o orçamento, naquela ocasião, era muito apertado. E eu obtive, na ocasião, como procurador legislativo, o pedido do presidente da Câmara da época, do vice-presidente, da mesa diretora, que analisasse o processo, porque eles diziam para mim, reiteradas vezes nas reuniões que a gente tinha na presidência, que eles sempre repetiam: doutor, a gente autorizou 10%. Todos os vereadores que eram da legislatura anterior eram categóricos em afirmar que tinham autorizado 10%, mas isso lá no processo não estava
esclarecido, não estava bem formulado, porque era muito argumento e a Caixa Econômica tinha um argumento forte. Portanto, eu peguei os processos legislativos, peguei o processo judicial, me debrucei sobre isso tudo e apresentei, em nome da Câmara, um recurso, um agravo de instrumento, e a gente conseguiu a vitória, já no agravo de instrumento, uma decisão liminar, fazendo o município de Campos pagar os 10% e não o que a Caixa tinha previsto no contrato. A gente, através do processo legislativo, através dos argumentos da Câmara Municipal, demonstramos categoricamente, dentro do processo judicial, que não tinha sido aquilo que os vereadores tinham autorizado. E isso prevalece até o dia de hoje. É uma ação que eu tenho um carinho muito grande pelo aspecto social que ela teve, ou deveria ter, obviamente, né? Porque ela fez com que os problemas financeiros do município fossem diminuídos em razão dessa decisão que a gente conquistou junto com a Câmara de Campos, com a mesa diretora. Obviamente, eu fiz o trabalho jurídico, apresentei os recursos dentro do processo judicial, mas tive ali todo o apoio, tanto moral quanto presencial, da mesa diretora da época, que me criou um ambiente favorável de analisar os processos, de desarquivar os documentos, para a gente conseguir trazer essa decisão tão importante para o município de Campos. Então é um fato que eu tenho muita felicidade e muito carinho por esse processo. Um processo muito duro, muito grandioso, mas que ali na batalha a gente conseguiu fazer valer o direito da cidade de Campos. Eu lembro que nessa época também eu estava em política, né? Estava na cobertura de política. Hoje eu estou editor-geral, mas embora eu ainda faça muito material para política, muito não, né? Na medida do possível eu faço material para política ainda. Mas eu ouvi os vereadores da legislatura anterior para saber quem votou, e quase que unânime, todo mundo falava em 10%, inclusive, salvo muito engano da minha memória, porque é difícil eu esquecer essas apurações, mas isso foi em 2017, eu lembro que até o doutor Edson Batista, então, que era presidente da legislatura anterior, falou que não, o que a gente votou foi 10%, porque era muito claro isso, foi muito propagado, né? Mas o contrato, como você está colocando, foi bem diferente. O contrato era diferente, ele tinha... Teve um mês que ia pegar até a participação especial quase que inteira de um mês, exatamente, né? Exatamente. Pegava praticamente tudo, acho que eram 39 ou 40 milhões, que me parece que um mês, agora eu estou falando aqui de memória, né? Já é um processo que tem seus 2 anos, eu acho, mas me parece que no mês, eu me lembro que no dia da decisão, no dia que saiu a decisão, eu tive um dia antes no tribunal, despachei com o relator do processo, e no dia seguinte, se não saísse a decisão, a Caixa ia tomar o dinheiro. E eu estava na minha sala da Câmara, já tinha voltado do Rio de Janeiro, eu estava na minha sala da Câmara e, de repente, meu telefone ligando e chamando, e todo mundo, olha, doutor, saiu a decisão, graças a Deus o desembargador acolheu os argumentos da Câmara e a gente vai conseguir garantir os 10%. E foi muito batalhado ali, muito lutado esse processo, como todos os outros, né? Sim. Agora, esse processo, além dessa questão aí da parte dessa antecipação, né, e com royalties em queda, essa crise toda mundial que a gente vem falando desde o início, a pandemia do coronavírus, a queda do preço do barril do petróleo, Campos recebe hoje, né, a parcela de royalties de 16,3 milhões, queda de 30% em relação ao mês passado e de 48% em relação a maio do ano passado. A participação especial, ela veio agora em maio de 1 milhão, a menor da história de Campos. Isso sem corrigir valores. Se eu corrigir valores, é muito menor, né, do que a do governo Arnaldo Viana, por exemplo. Então, estamos num período de queda de produção, bacia de Campos com campos maduros. Enfim, não é um cenário muito promissor na questão dos royalties. E ainda se enfrenta a questão da partilha. Qual a sua opinião com relação a esse processo da partilha dos royalties? Teria que ser uma decisão jurídica ou política nisso? Então, para fazer um paralelo, a gente vive o problema da pandemia, o preço do barril de petróleo, obviamente, que caiu assustadoramente. A gente está vendo até
eu li há pouco tempo sobre isso, um excesso de petróleo na produção mundial. O próprio preço da gasolina na bomba de gasolina está a R$ 3,70, quando era R$ 5,00 no período normal. A gente teve a última vez que eu tive aí na redação da Folha, né, na rádio Folha, a gente conversou sobre isso, e eu sempre defendi, desde o início, desde quando estive na Câmara, depois eu estive na Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, tive a oportunidade de analisar esse tema da partilha de royalties também na Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, e agora que não estou nem na Câmara nem na Alerj, eu sempre defendi que essa decisão é uma decisão política, é uma decisão que tem que passar, acima de tudo, pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo. Essa é a minha opinião sobre a partilha de royalties, porque juridicamente o Supremo Tribunal Federal não é o foro adequado para se discutir essa disputa entre os entes da federação pela partilha de royalties. E eu dizia na ocasião que a gente tinha a oportunidade, no ano de 2019 e no ano de 2020, de ter como presidente da República e presidente da Câmara dos Deputados dois atores políticos naturais do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da República não é natural do Estado do Rio de Janeiro, mas obviamente que viveu, se eu não me engano, a maior parte da sua vida no Estado do Rio de Janeiro. E que isso, eu acreditava que isso pudesse ser um fator para sensibilizá-los a discutir isso no foro adequado, que é o Congresso Nacional. De algum modo, eu sempre defendi que essa tem que ser uma discussão política, fazendo com que os outros estados e municípios que querem esse recurso de royalties consigam a compensação em um outro recurso financeiro, e que isso fique aqui por uma questão de justiça política, econômica e social, porque é daqui que saem os recursos, é aqui no município de Campos, no município de Macaé, no estado do Espírito Santo, que se instalam as pessoas que vão trabalhar na exploração de royalties de petróleo. É aqui que precisa de estrutura de hospital, de escola, para atender a esse impacto social. Eu sempre dei o exemplo de Macaé. Meu pai me diz, e meus avós me diziam, que Macaé era uma ilhazinha, um lugar pequenininho, antes da Petrobras se instalar lá. Macaé era pequeno, era quase... me parece que poderia dar o exemplo do que São João da Barra vai ser daqui a alguns anos com o Porto do Açu. Então, os royalties, a compensação de royalties de petróleo, ela serve justamente, ou deveria servir, para poder custear essa transformação que se cria no ambiente onde se instalam ali a extração e a produção do recurso natural. E aí algumas pessoas vão dizer, mas por que o pessoal desvia o dinheiro e o dinheiro não é aplicado? Bem, esse não é o argumento para poder discutir partilha de royalties. É um outro argumento de fiscalização e controle dos órgãos competentes. E mais, a gente tem como defesa, e eu sempre utilizei esse argumento, de que tanto é verdade que o petróleo é o único recurso excepcionado pela Constituição onde o ICMS é cobrado no destino e não na origem. Então, os estados produtores e municípios produtores já não recebem participação em ICMS desse recurso que extraem. Justamente, me parece, na ocasião da Constituição de 88, através da emenda do então deputado José Serra, para fazer essa compensação aí, já que receberiam o recurso de extração de royalties e, por sua vez, a tributação de ICMS na origem serviria para criar esse ambiente de desenvolvimento federal como um todo, porque aí cada estado que comprasse o recurso teria a sua garantia ali de poder ganhar alguma coisa com a tributação desse recurso. E é por isso que muita gente às vezes não entende por que a gasolina no Rio de Janeiro é muito mais cara do que em outros estados. Mas, enfim, sintetizando, eu sempre defendi e continuo defendendo que o foro adequado para discutir redistribuição de royalties é o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, juridicamente, o Estado do Rio de Janeiro e os estados produtores têm uma chance muito grande de perder o processo. Essa é a minha opinião. Tomara que não, mas numa análise jurídica, eu acho que a chance maior é de perder o processo.
Tem muita gente, tem muitos juristas que concordam com isso, que se for no campo jurídico, pede, e a ministra Carmen Lúcia até abriu, a Clarice Garotinho falava sobre isso, né? Ela foi nessa entrevistada na segunda-feira, e ela falava que a ministra Carmen Lúcia até abriu aí prazo para que houvesse essa discussão política. O problema é o ambiente para isso, quanto mais agora com essa pandemia, né? Agora me parece que essa discussão não vai acontecer. Eu tive algumas conversas com amigos que atuam, e me parece que a pauta lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, é pandemia. Eles vão discutir exclusivamente os temas que estejam relacionados com a pandemia Covid-19. Tem aqui alguns comentários, né? Falando para a gente falar sobre RPA. É um assunto que é de extremamente importância para a sociedade campista. Acho um absurdo a suspensão dos contratos de RPA sem pagamento, mas infelizmente nem eu, nem o Robson, nem o Nogueira temos informações sobre para repassar. A gente pode até tentar buscar informação, respondendo aqui a Flávia e ao Rogério, né? A gente pode tentar buscar informação, mas na pauta de hoje, com o Dr. Robson, que nem está atuando mais em campus diretamente, né? A gente não tem essa informação para repassar, tá certo? Só poder não deixar sem resposta aqui os questionamentos dos nossos ouvintes. Então deixa eu fazer Você me permite, Arnaldo? Claro. Só para não dizer que também não falamos sobre o RPA com o Dr. Robson, e aí eu vou lá para a ala jurista dele, o conhecimento dele, na questão do que diz respeito ao pagamento dos salários atrasados. É natural que a gente consiga imaginar que o prefeito Rafael Diniz pode fechar o seu mandato, estou colocando no campo, né, da hipótese, sem conseguir quitar todos os meses em atraso. É possível juridicamente receber isso num eventual atraso, doutor? Cláudio, eu vou aqui opinar tomando como apoio o que o Arnaldo falou sobre a gente não ter muita informação sobre o assunto. Então eu vou pedir assim, a licença de falar sobre o aspecto do que eu sei, sabendo que eventualmente alguma coisa precise ser corrigida. Mas me parece que o pagamento de RPA em campus é uma situação informal, é uma situação que deveria ser temporária, instaurada, salvo engano, no ano de 2014 ou de 2015, mas que acabou se perpetuando e está sendo aplicada até os dias de hoje. Por que eu digo isso? Me parece que lá naquela primeira crise de royalties, o município fez um TAC com o Ministério Público, repito, salvo o melhor juízo, pode ser que eu esteja aqui confundindo algum detalhe, mas me parece que foi isso. Fizeram um TAC que permitiram a contratação por meio do RPA para enfrentar aquele momento ali que não era possível custear a terceirização de mão de obra contratada regularmente por meio de processo licitatório, etc. e etc. E isso acabou se perpetuando. Então, o conhecimento que eu tenho é que essa é uma situação informal, no sentido de que deveria ser temporária e está até hoje. E, nesse sentido, quem esteja nessa situação vai precisar muito, inclusive os advogados que eventualmente venham a postular por esse direito em juízo, vai precisar tomar conhecimento desses documentos, porque a gente precisa, acima de tudo, saber o que se contrata. O que é RPA? Requisição de pagamento autônomo. Essa é o significado da sigla RPA. Isso, no sentido objetivo da palavra, deveria ser utilizado somente para aquele pagamento eventual. O que eu quero dizer com pagamento eventual? Vamos dar um exemplo que eu sempre usei em sala de aula. Pensa numa escola pública que o cano da pia do banheiro quebrou e precisa arrumar aquele cano ali. Aí, para não precisar fazer um processo licitatório, porque custa um valor muito pequeno, tem uma pessoa ali da própria comunidade que pode fazer.
é um valor bem abaixo das faixas exigidas pela Lei 8666. É um trabalho esporádico. Ir ali arrumar aquele negócio. O gestor vai lá e emite uma requisição de pagamento de autônomo e paga aquele valor. Agora, no nosso caso, não. Isso está sendo utilizado, inclusive, para atividades fins da prefeitura, durante muitos anos. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é que é uma situação completamente complexa, sob o ponto de vista jurídico, e que deveria ter, obviamente, a mediação do próprio Ministério Público, da Defensoria Pública. Talvez seja uma boa indicação, inclusive, para a Defensoria Pública, com a nova atribuição de participar dos assuntos coletivos dados recentemente por lei, para também mediar essa situação toda, porque é uma situação que carece de formalidades. Essa é a opinião que eu tenho sobre o RPA, não só no município de Campos, mas em todos os municípios que aplicam essa figura para fazer o pagamento do seu pessoal. Só falando um pouquinho sobre a RPA também, meu celular descarregou. Tinha pergunta aqui do Maurício com relação à declaração da Clarissa sobre a venda do futuro. Não sei se você consegue ver aí, Cláudio, que meu celular descarregou, não consigo ver. Mas antes. Deixa eu só pegar o carregador, que o meu também vai descarregar e eu estou falando dele. Só um segundo. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou conversando com o Cláudio aqui. Né, essa questão de RPA, Cláudio, depois eu vou até perguntar ao Robson quando ele voltar, porque nessa questão de RPA, eu achei estranho, por exemplo, lá em São João da Barra, no governo Neco, o Ministério Público recomendou e a Prefeitura seguiu, suspendendo todos os RPAs e teve que terceirizar. Terceirizou até com a Átrio, empresa que a gente até comentou há pouco tempo aqui, terceirizou com a Átrio e depois acabou voltando aí os terceirizados, voltou a RPA agora. Qual seria a diferença de um momento para outro? Né? Algo que não dá para entender. Aí, no caso aqui também do meu pouco conhecimento, no caso do terceirizado, você teria uma legalidade, que foi o que eu entendi que o Dr. Robson falou aí, que não existe uma documentação, tem que avaliar o documento, né, o contrato, porque não tem uma legalidade perante a justiça, o RPA. Mas no caso do terceirizado, se ele não receber, ele aciona a empresa, correto? E no caso do RPA direto com a prefeitura, ele não teria quem acionar, dependendo, claro, voltando aí ao que o doutor falou e analisando o que ele comentou, é justamente isso. Tem que analisar primeiro o contrato, porque é assinado um contrato. Você lembra daquelas instituições também em Campos? Era a Fundação Zé Pelúcio, lembra? Depois teve uma outra também, me fale o nome aqui agora, me perdoe, mas teve uma época, Arnaldo, em que eles trocaram de instituição, trocaram de empresa, então houve um pagamento até de tempo de serviço. O doutor Robson deve estar se recordando aí, até do nome da outra empresa. Né? Eu não me recordo qual o nome dela, mas me lembro das duas. E elas faziam justamente esse serviço, prestavam esse serviço que a gente está conversando, de intermediação de mão de obra. Elas eram contratados pelo poder público para poder intermediar a contratação com esses particulares. A gente pode, Robson, a gente pode continuar sobre o assunto no próximo bloco, até você voltar aí, porque seu áudio está um pouquinho baixo, acho que é a questão do fone. Quando você ajeita aí, a gente pode intervalo, Nogueira, a gente volta para a conclusão. Claro, e a deputada, aqui o Maurício, sim, Robson. A deputada Clarissa Garotinho deu uma entrevista contradizendo o secretário Quintanilha que não seria uma venda do futuro. Qual a sua análise? É o que falou o Maurício, a pergunta do Maurício Batista que não fez. É isso? Mas eu acho que, Nogueira, são 8h36. No próximo bloco. E o Robson está ajustando lá o áudio dele, que caiu a bateria, eu estou na mesma situação aqui. É o tempo que a gente ajeita tudo e volta no próximo bloco. Vamos lá. Tô rindo para não chorar, porque realmente, né, essa questão do celular, desse período agora, então, né, haja bateria. Vamos lá. São 8h37. Você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição, hoje com o jornalista Arnaldo Neto, e nós recebemos aqui o tabelião Robson Maciel Júnior,
Próximo bloco a gente volta para falar sobre esses assuntos pendentes aí desse bloco agora e ainda a questão do calendário eleitoral. Como é que fica aí para 2020? 8h38, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse Proteus